Livro de Daniel, capítulo 1 de Daniel, versículo de número 8. O tema é: não negocie, isso mesmo, o seu chamado. Capítulo 1, versículo de número 8 do livro do profeta Daniel. Quem trouxe a sua Bíblia, diga glória a Deus. Quem esqueceu ela, diga misericórdia. Meu Deus, ainda tem alguém que esqueceu aí? Vamos lá. 1:8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém? Uma palavra de oração. Meu Deus, meu Pai, fala, Senhor, nos nossos corações nesta madrugada. Através da Tua palavra, Deus, vem nos abençoar. Sim, Jesus, abençoa o Teu povo, abençoa o Teu povo, abençoa os nossos jovens. Meu Deus, abençoa a mocidade, Pai. Ó Espírito Santo, eu creio, meu Deus, na Tua graça, Senhor, na Tua presença, meu Pai. Fala conosco, Senhor Jesus, nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Podeis tomar os vossos assentos, as mãos desocupadas. Dê forte aplausos para Jesus, com glória, com aleluia, com línguas estranhas. Meus amados irmãos, se eu tiro o óculos, eu fico meio cegueta. Aí começa a suar muito, eu tenho que tirar ele. Mas vamos lá. A Bíblia nos mostra de pelo menos 3 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Chegando lá na Babilônia, modificaram o nome deles para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, em comemoração às divindades que existiam na Babilônia. A Bíblia nos mostra, meus amados irmãos, que Daniel estava lá no palácio, estava na Babilônia. Essa altura aqui era a Babilônia. E o que acontece? Chegando lá, a Bíblia diz que esses meninos, esses moços, melhor dizendo, eles vieram cativos de Judá. O Nebuzaradão, comandante do exército da Babilônia, sob a títere do rei Nabucodonosor, eles vão trazer uma quantidade expressiva de escravos. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles vêm nessa leva, nessa primeira leva, e eles estarão lá no palácio. E a Bíblia nos mostra que eles vão ter a oportunidade de viver até que uma vida boa, falando aqui no sentido humano, porque eles vão estar no palácio, eles vão estar muito próximo ao rei. A Bíblia nos mostra que esses moços, Daniel, ele era um homem dotado de um talento de Deus. Lá no versículo de número 17 desse capítulo que eu li, diz que esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência de toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos. E o que acontece? Daniel, ele pôs firmemente no seu coração, ele estava disposto a não contaminar-se com as iguarias, com o manjar do rei, com as comidas finas que era oferecido no palácio. Nós precisamos tomarmos esse moço como lição aqui para nós nessa madrugada, já que uma boa parte, digamos aqui nessa madrugada, eu acredito aí que pelo menos 70% é composto de jovens aqui nesta madrugada. Em uma determinada feita, aqui mesmo, eu pregando numa segunda-feira, eu estava comentando aqui num culto doutrinário, e nós falamos a respeito do seguinte: Daniel, esses 3 moços lá na Babilônia, eles estavam longe de tudo, longe de todos.
Eles estavam longe de mãe, longe de pai, longe de irmãos, longe daqueles amigos que moravam lá na rua, que eles conheciam, longe de todos. Eles tinham tudo para viver uma vida totalmente desregrada. Eles tinham todas as condições para viver na Babilônia, já que ninguém conhecia eles. Mas a gente percebe pela palavra, principalmente através dessa palavra que eu li aqui para vocês nesta madrugada, que é o tema, nós vamos entendendo que realmente esses meninos, eles tinham temor de Deus, guardavam no seu coração a palavra de Deus como regra de fé para a vida deles. Alguém pode falar assim, mas como assim, pastor? Porque veja bem, eles sabiam muito bem que as iguarias, as finas iguarias do rei da Babilônia eram oferecidas à divindade que dominava, que predominava na Babilônia. E eles sabiam que eles correriam o risco de comer comidas sacrificadas a ídolos. E eles vão, digamos, eles vão de uma forma bem direta rejeitar as iguarias finas, nem também beber do vinho que era oferecido ali. E diz a Bíblia que Deus concedeu a Daniel a misericórdia e tocou no coração do homem que eu estava descobrindo o nome dele aqui, que se chama Aspenaz. Deus tocou no coração de Aspenaz para ele obedecer, ou seja, acatar a ideia de Daniel e daqueles 3 moços. Eles estavam dispostos a não negar o seu princípio, a não abandonar a fé no Deus que eles haviam adquirido para a vida deles, ainda lá em Israel. Qualquer um de nós, talvez longe dos olhares das pessoas que nós conhecemos, eu costumo dizer que nós somos aquilo que somos quando nós estamos sozinhos. Você nunca é o que você aparenta ser quando você está com as pessoas, porque afinal de contas você nunca vai demonstrar o que você é quando você está com as pessoas. Havia um grande ganhador de almas, um norte-americano. Ele ganhou 1 milhão de almas para Jesus, e o nome dele era Dwight Moody. Ele dizia que caráter é aquilo que eu sou no escuro. Ou seja, aquilo que eu sou às claras, talvez eu não seja aquilo que você pensa que é. E a pessoa vai demonstrar realmente o que ela é quando ela está em momento sozinho, quando ninguém conhece ela, que está por perto. Ali poderia se dizer que realmente ali está uma pessoa original. E o que acontece? O Daniel, o Ananias, o Misael, o Azarias, na Babilônia, eles poderiam, como eu vos disse, poderia muito bem, digamos, renunciar. Negocie isto, nunca negocie o seu chamado. Nesta madrugada Deus quer falar aos nossos corações que nós precisamos manter os pés no chão e a palavra de Deus dentro dos nossos corações, para nós nunca negociarmos o nosso chamado. Quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus. Você não pode negociar esse chamado por nada. Por nada. E o que acontece? Eles vão propor no coração a não se contaminar. E eu vou dizer uma coisa aqui para o jovem. Às vezes nós pensamos assim: mas eu vou fazer uma faculdade, que é o sonho de todo jovem. Eu vou seguir uma vida profissional, vou querer me formar em alguma coisa, engenheiro, advogado, médico, enfermeiro, sei lá, alguma coisa que a pessoa consiga entender que aquilo faz parte dela. E de repente, eu falo assim por experiências de muitas pessoas que eu conheci que desviaram-se, distanciaram-se da presença de Deus, saíram da igreja. Aí você pergunta: mas o que aconteceu? É porque eu fui fazer faculdade, é porque eu fui estudar à noite. Mas peraí, a Bíblia não nos mostra assim. A Bíblia vai nos mostrar Daniel, por exemplo. Ele estava longe,
Daniel provavelmente não frequentava a igreja, porque ele estava no palácio, estava ainda como vivendo entre aspas como um escravo. Não era bem um escravo, mas ele veio de lá para cá como em cativeiro. E ao estar lá na Babilônia, a gente percebe que mesmo na Babilônia ele consegue manter firme o propósito que ele tem com Deus. Esta conversa de que estudar à noite, de que fazer faculdade, dizia crente, isso é balela. É porque na realidade a pessoa já está com o coração voltado para abandonar. Ele vai usar isso como muleta, ou como, sei lá, alguma escória para dizer: não, eu me distanciei porque eu fui estudar. Não. A Bíblia nos mostra que esses homens, mesmo vivendo lá, Daniel chegou numa posição altíssima no Império Babilônico. Ele foi quase governador. A Bíblia vai nos mostrar, está no capítulo 6. Ele quase domina todo o reino, e todavia Deus estava com ele. Ele nunca se desviou da presença de Deus. Nunca. O que você precisa entender é que você não pode negociar por nada o seu chamado. As ofertas aparecerão, as oportunidades aparecerão para você abandonar ou para você negociar, mas você precisa manter-se firme. Você precisa manter firme no seu propósito, porque afinal de contas você tem um propósito firme com Deus. Olha, a Bíblia vai nos mostrar aqui rapidinho, lá no livro do Gênesis, de um moço que ele negociou o seu chamado. Ele negociou o seu chamado. Sabe quem era? Foi Esaú. Esaú, ele vai trocar a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Eu vou ler aqui para vocês. Gênesis 25, do 29 ao 33. Diz assim: tinha Jacó feito cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. A Bíblia diz lá no livro de... essa atitude de Esaú, isso vai desagradar a Deus, porque, veja, eu vou dizer aqui uma coisa para vocês, que eu acho que eu falei isso na reunião. Nunca tome uma decisão quando você está cansado, e nem com fome, e nem com sono. Toda atitude que você vai tomar, você precisa estar tranquilo, com os pés no chão, descansado, se possível for alimentado muito bem para tomar qualquer decisão. Todas as decisões tomadas com fome, tomadas com sono, tomadas cansada, 99% a probabilidade de se errar. Ele vai chegar aqui com fome, ele vem esmorecido, e o irmão está com um prato de lentilhas, que aqui nessa tradução vai dizer um cozinhado vermelho, e ele vai dizer: me dá. Ele disse: eu te dou. Jacó disse: eu dou. Só que é o seguinte: você me dá o seu direito de primogenitura? Ele disse assim: de que vai me valer? Eu estou quase para morrer de fome, então me jura. Ele disse: tá bom, eu juro que eu te dou o direito de primogenitura. A questão da primogenitura vai ter um certo peso para Deus, porque o primogênito era o primeiro, era o mais velho da família. Ele tinha direito de receber a bênção do pai, o pai carnal. E a Bíblia vai nos mostrar que realmente isso vai acontecer, porque era hábito daquela época, sempre antes do pai morrer, ele ministrava a bênção sobre o primeiro filho, sobre o primogênito. Aquela bênção equivaleria à bênção do próprio Deus.
E quando Esaú vai menosprezar isso, quando Esaú diz que não tinha valor nenhum, ali ele vai trocar, ele vai negociar a bênção de Deus por alguma coisa que pudesse saciar a fome dele, mesmo que momentaneamente ele perderia a bênção de Deus por todo o resto da sua vida. A Bíblia vai nos dizer lá no livro de Hebreus, a palavra de Deus nos mostra o seguinte, que Esaú, eu vou ler aqui rapidinho, Hebreus 12, Esaú, essa atitude de Esaú, capítulo 12, lá no versículo de número 16, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A atitude de Esaú, ainda que depois ele vai chorar, vai derramar lágrimas para tentar reconquistar esta bênção, mas a partir do momento que houve um juramento, Deus assinou, ou seja, aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que é concordado na terra, ela é também concordado lá no céu. Eu digo para você nesta madrugada aqui, não negocie por nada a bênção de Deus sobre a sua vida. Não. Vamos ver aqui mais um que negociou o seu chamado, a sua bênção. É um homem por nome de Sansão. Sansão poderia muito bem chamar Sansonso, porque Dalila deu todas as características para ele, dizendo, vou te derrubar. E ele fez questão de cair. Dalila deu todas as coordenadas para ele. Eu vou ler aqui para vocês. Embora ele não, a queda de Sansão já veio um pouquinho antes de Dalila. Capítulo 13, versículo 2 diz assim, dos Juízes: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás, darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passarás navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Meus amados irmãos, ele era nazireu. Por ele ser nazireu, ele não poderia cortar o cabelo, pelo menos por um espaço de anos. Ele não poderia passar navalha no cabelo. Ele não poderia beber bebida forte, nada que vinha da uva, nem comer uva, nem passas ele poderia comer. E lá no livro de Números, no capítulo 6, do versículo 2 ao 7, vai nos falar a questão da lei do nazireado. Do capítulo 6, do versículo 2, assim: abster-se-á do vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá as uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerás de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passarás navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo serás, deixará crescer livremente a cabeleleira todos os dias da sua consagração para o Senhor. Não se aproximará de um cadáver. Ele vai tocar no leão morto lá. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou da vida de Sansão com um poder tão sobrenatural que o leão veio, ele rasgou o leão igual rasga um papel. Ele tinha uma força, não era que ele era musculoso, era um homem forte, não. Era uma pessoa normal como você. Mas a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus se apoderava da vida dele, ele tinha uma força descomunal.
Ele tinha uma força poderosa. E eu quero dizer, aproveitando aqui o ensejo, dizer para a igreja, para o jovem, aqui nesta madrugada, que quando o Espírito de Deus vem sobre a nossa vida, nós temos forças para vencer, para rasgar o leão. Só que tem um porém. A Bíblia diz lá no capítulo 14 dos Juízes: desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, dizendo: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Nós tiramos uma lição aqui, o seguinte: que todas as vezes que você opta por sair da direção de Deus, olha, eu vou dizer uma coisa aqui para o jovem, sabe, é uma madrugada aqui, é interessante que você seja cheio do Espírito Santo, é interessante que a graça de Deus domine a sua vida, mas tem coisas que você não pode, não tem como a gente não falar, sabe? Todo jovem, toda jovem precisa necessariamente pedir uma direção a Deus. Quando você chegar na fase de casamento, pedir uma direção para Deus, e sempre escolher alguém da igreja, alguém do povo de Deus. Não vai buscar fora, porque você vai perder a bênção, você vai quebrar a cara literalmente. Procure sempre, a Bíblia vai nos mostrar isso desde o Gênesis até o Apocalipse. Aqui no livro de Juízes, os pais estão dizendo: moço, por favor, olha, nós temos aqui moças belas aqui em Israel, não tem necessidade de você ir lá buscar lá no meio dos filisteus. Ele era um nazireu, ele estava a ponto de perder a bênção de Deus, como de fato ele vai perder por atitudes. E nós precisamos entender que Deus vai nos mostrar a partir lá dos patriarcas, a partir de Abraão, a partir de Isaac, a partir de Jacó. Todas as vezes quando Deus mandou buscar Rebeca para Isaac, Abraão fez o Eliezer fazer uma aliança com ele, de que ele não traria nenhuma das moças ali daquela terra onde ele estava, mas iria lá no meio da parentela dele, dos parentes dele, para trazer uma esposa para o seu filho. E é assim que Deus age. Deus quer alguém do meio da parentela, alguém do meio da igreja, alguém que sirva a Deus como você serve, alguém que adora o mesmo Deus que você adora. Eu falei aqui, eu acho, né? A moça disse assim: pastor, eu estou gostando de um rapaz, e esse rapaz tem um porém, ele não é crente. O pastor disse: não, filha, pelo amor de Deus, olha os meninos lá, olha quantos jovens abençoados na igreja. Ah, pastora, sabe, eu quero algo bonito para os meus olhos. E ela insistiu na teimosia dela e foi embora. Casou com esse moço. Na mesma semana que ela casou, ela foi na igreja. Ela foi na igreja com os dois olhos dela roxos, estava pretos. E ela chegou chorando e disse: pastor, olha o que ele fez comigo. Aí o pastor disse para ela: não queria algo bonito para os olhos? Achou. Eu te aconselhei. Você precisa entender que a palavra de Deus, ela precisa ser uma regra de fé para nós. Para nós sermos bem-sucedidos, para Deus nos abençoar, nós não podemos negociar por nada o nosso chamado. Nós não podemos trocar a nossa bênção por nada desse mundo. Nós precisamos estarmos firmes, embasados na palavra de Deus, porque Deus, quando Ele vai fazer algo, Deus faz algo perfeito para abençoar toda a sua vida. E não é só no momento, é para toda uma geração. Sabe o que vai acontecer? Ele vai insistir, Sansão vai insistir. E eu vou ler aqui. Olha o que vai acontecer. Ele vai conhecer uma moça chamada Dalila. Dalila quer dizer doce, alguém dócil. Imagina se não fosse. Eu vou ler aqui. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força,
com que poderia ser amarrado para poder subjugar. Antes de entrar nessa questão, eu vou ler o 4. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus, que eram inimigos ferrenhos de Israel, subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. E te daremos cada um 100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei, serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela disse: os filisteus em contra ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio de estopa, chamuscado, ou seja, queimado. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se me amarrar bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças, se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia e as firmarem com pino de terrar, então me enfraquecerei, serei como qualquer outro homem. Então ele dormia, tomou ela as 7 tranças e o teceu com a urdidura da teia e as fixou com um pino de terrar, e disse-lhe: os filisteus em contra ti, Sansão. Então despertou do seu sono, arrancou o pino e a urdidura da teia. Então lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Essa expressão nazireu quer dizer: sou separado de Deus, sou santo de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força e me enfraquecerei, serei como qualquer homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi, pois, agora desta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram-lhe o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça e passou ela a subjugá-lo. Retirou-se dele a sua força e disse ela: os filisteus em contra ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e lhe fizeram descer a Gaza e amarraram com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Ela conseguiu fazer Sansão quebrar a aliança. Isso vale para você também, jovem. Não quebre a sua aliança, não negocie o seu chamado.
Você não sabe como Satanás é astuto, como ele é insistente. Ele vai ficar tocando. A Bíblia nos mostra que depois que descobriu aonde estava a força de Sansão, aonde é que estava a força de Sansão? Era o Espírito de Deus que vinha sobre a vida dele, que era derramado sobre a vida dele. Aquela mulher, de uma forma sórdida, de uma forma terrível, ela conseguiu, digamos o seguinte, fazer com que Sansão quebrasse a sua aliança de nascereado para com Deus. Assim também é Satanás. Mas eu vou dizer uma coisa para você nesta madrugada: o Espírito de Deus está te despertando para você acordar enquanto é tempo. Uma coisa é fato: depois que Sansão quebrou a aliança, o inimigo veio e cegou os 2 olhos deles. Depois que Satanás consegue quebrar a aliança, ele tira toda a sua visão espiritual. Quando você vinha na igreja, Deus mostrava as coisas, os seus olhos eram abertos para as coisas celestiais, os seus olhos eram abertos para as coisas de Deus. Quando o inimigo vem, faz você quebrar a aliança, você fica literalmente cego espiritualmente, não vê mais nada, não enxerga mais nada. Mas eu quero dizer para você nesta madrugada, a palavra de Deus está aqui ao nosso encontro. É o seguinte: Deus quer renovar nós, Deus quer nos dar capacidade para vencermos, porque eu conheço pela palavra de Deus homens que não negaram, que não negociaram seu chamado, assim como Daniel. Eu posso citar José. A Bíblia diz que José, lá no capítulo 39 do Gênesis 39, que Deus começou a abençoar a casa de Potifar por amor a José. José estava no Egito. José foi vendido pelos irmãos como escravo. Ele foi vendido 2 vezes. Os irmãos venderam eles para os ismaelitas, e depois os ismaelitas negociaram ele novamente com Potifar. É outra situação também, que ele poderia muito bem não ser o que ele era, porque ele estava longe lá da terra de Canaã, estava longe da família. Ele tinha tudo para estar revoltado, porque os irmãos dele o venderam. Mas a gente percebe que esse moço tem um caráter ilibado, a presença do Espírito Santo sobre a vida dele. Mesmo estando longe de tudo e de todos, ele permanece sendo o que ele é. Olha, 39, versículo 6. Potifar, tudo que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era bonito, era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita comigo. Ele, porém, recusou e disse: a mulher de seu senhor, tem-me, olha que caráter, que índole, tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele a minhas mãos. Ou seja, o meu chefe, o meu senhor, tem coisa aqui dentro da casa que eu sei que nem ele sabe. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a senhora. Ou seja, provavelmente o Potifar disse: José, tudo aqui você toma conta, você só não olha para minha esposa porque ela é minha esposa. Ele diz assim, ó: nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade? Ele vai reconhecer que o homem foi generoso. Ele vai reconhecer que a bênção que ele está vivendo, mesmo chegando como escravo no Egito, é porque o homem, o Potifar, tinha sido generoso, tinha sido uma pessoa boa para com ele. Ele vai dizer: você acha que eu vou cometer tamanha maldade e ainda por cima eu vou pecar contra Deus? A senhora está achando o quê? A Bíblia diz que ela vai insistir, e vai chegar um dia que ela vai chegar lá na casa, vai estar só José, e aquele é o momento exato. E é isso que eu digo para vocês, que no momento em que estamos sós, é onde há uma verdadeira manifestação do que é realmente o que nós somos. E quando ela chega, que ela vê José, ela agarra em José, e diz a Bíblia que José solta-se dela, e uma parte da sua roupa vai ficar na mão dela, e ela vai
insistir para José deitar com ela. E a Bíblia diz que José vai correr. Eu vou dizer uma coisa para você nessa madrugada: corra, corra, se possível for, corra, mas não negocie o seu chamado. José não sabia, Deus sabia. Satanás também estava muito bem já atento, sabendo que Deus ia promover José a governador no Egito, e vai vir uma grande tentação. Deus também tem muitas bênçãos para nós nesta madrugada. Deus quer promover jovens, moços e rapazes. Você precisa vencer toda a tentação. Não negocie o seu chamado. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, veja bem, rapidinho ainda, aqui dentro da palavra de Deus, eu queria falar de mais uma pessoa, que ele também não negociou o seu chamado. Ele se chama Moisés. Fala comigo, Moisés. Olha o que acontece. Moisés é aquele filho de Joquebede, que nasceu e não era era homem. E a ordem do faraó é o seguinte: todo menino deve morrer. Meus amados irmãos, e Moisés vai ser livre, vai ser posto dentro de um barquinho que foi feito todo com betume, com verniz, para ele flutuar sobre as águas. E ele será posto à beira do rio Nilo, para que descesse o Nilo e fosse embora. Todavia, eu acredito assim, que quem pôs ele ali, pôs propositalmente, sabendo que a filha de Faraó talvez apareceria por aqueles lados, e ele ficou chorando, e a filha de Faraó veio se banhar, e ela escutou o choro e mandou buscar, e olhou, era Moisés, era um garotinho lindo, e ela disse assim: eu vou criar esse menino para mim. E a menina, a irmã dele, vai dizer: olha, ela dizendo, eu preciso arrumar uma mãe de leite. E ela vai dizer: se ela quer que eu arrume, eu arrumo. Ela foi atrás da própria mãe de Moisés, porque ela era irmã, e ela mandou, ou seja, a mãe de Moisés passou a receber um salário para dar de mamar ao próprio filho. E meus amados irmãos, Moisés foi educado em toda a ciência do Egito. Diz isso lá no livro do Atos dos Apóstolos. Fala que Moisés foi treinado, ou seja, estudou todas as ciências. Ele era formado lá no Egito. Ele era filho da filha de Faraó, tinha talvez por herança direito ao trono, se assim fosse o caso. Mas a palavra de Deus nos mostra lá no livro de Hebreus, onde vai nos trazer uma ideia melhor do que de fato aconteceu com Moisés. Porque depois dele ferir um egípcio, porque estava espancando um hebreu, ele foi tentar separar a briga de dois hebreus, e um deles disse assim: quer fazer de mim o que você fez com aquele egípcio? Aí ele se assustou, ele pensou: está descoberto todo o caso. E ele correu, e ele foi para o deserto, passou 40 anos no deserto. Quando ele sai do Egito, ele tem 40 anos. Ele vai viver 40 anos no deserto, até que um dia ele estava com as suas ovelhas lá no deserto, perto do monte de Deus, perto do monte de Horebe. E ele estava lá, de repente tem um pé de arbusto, e aquele pé de arbusto está pegando fogo. E ele olha, está pegando fogo, está queimando, queimando, queimando. E ele fica olhando, aquilo chama a atenção dele. O porquê que chama a atenção? Porque ele vai queimar, queimar, queimar e não vai consumir. O queimar, a gente entende que quando começa a queimar, seja qualquer coisa que começa a queimar, ele começa a se contorcer todo até virar cinza. Mas ele está olhando para aquele arbusto, queima, queima, queima e não consome. Aí ele diz assim: eu vou lá e vou ver o que é que está acontecendo. Quando ele dá o primeiro passo, do meio daquele fogo sai uma voz dizendo: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, porque a terra que tu estás é terra santa. Descalça a sandália dos teus pés. Quem crê que esse lugar aqui é santo? Quem crê? Só quem crê que esse lugar é santo. Olha, a Bíblia diz que Deus vai chamar ele para eles ir até o Egito. E ele vai tentar se esquivar, dizer: Senhor, mas eu não sei falar, sou pesado em língua, eu falo gaguejando. Vai ser, não tem problema, Arão vai ser o seu intérprete, mas o chamado é seu e você vai.
A Bíblia vai nos mostrar que Deus vai usar muito ele de uma forma tremenda, e vai depois tirar todo o povo lá do Egito, e vai conduzir todo aquele povo pelo deserto, pelo espaço de 40 anos, e vai levar eles até a terra prometida. Meus amados irmãos, veja bem, eu quero dizer para você aqui nesta madrugada: não negocie por nada o teu chamado. Todo aquele que não negociou o chamado, Deus foi com ele, assim também será com você. Todas as vezes que Satanás disser para você para, todas as vezes que o diabo tentar usar alguém para tirar você da presença de Deus, sai fora, expulsa no nome de Jesus. Continue firme no seu chamado. Não abandone, não negue por nada. Não negocie o seu chamado. Satanás é doido para tirar o jovem da igreja. Não negocie o chamado. Não negocie o seu chamado. Fique na posição. Olha, eu vou dizer uma coisa: que tem jovens, tem moças, tem rapazes aqui nesta madrugada que Deus vai usar com muito poder, Deus vai usar com muita graça, Deus vai usar com muita autoridade. Mas você vai precisar você vai enfrentar desafios. Virão desafios para provar a sua fé, virão desafios para testar a sua fé. Mas a palavra de Deus desta madrugada é o seguinte: sabe quem nos dá força, sabe quem nos sustenta, é imperioso. Nós precisamos ter o Espírito Santo sobre a nossa vida. Você precisa se encher do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que vai te dar graça para você rejeitar todo o pecado. A promessa de Deus está de pé. Tudo aquilo que Deus falou a teu respeito vai acontecer, vai se cumprir. Tudo aquilo que Deus prometeu, Deus vai realizar. Resista, resista. Às vezes o inimigo luta tentando te atrair para o pecado. Diga não, diga não. José viveu toda a vida dele praticamente no Egito. A primeira vez que Deus foi falar com ele em sonhos, ele tinha 17 anos. A gente vai ver o final da história dele com 110 anos, lá no capítulo 50 do Gênesis. Ele provavelmente, ele estava até, ele era, digamos, um egípcio. Toda a vida dele foi criado lá. Mas ele não esqueceu uma coisa: dos princípios dele. Ele não negociou o chamado dele. Ele continuou sendo crente, mesmo lá no Egito. Mesmo lá ele fez uma diferença. Deus levantou ele lá no Egito para salvar toda aquela nação da fome. E também a própria família dele foi socorrida por causa da atitude nobre de José. Deus quer, através de você, fazer uma grande obra lá no meio da sua família. Deus vai usar você para ganhar os teus para o Senhor. Fica de pé. Fica de pé.